Olá! Uma classe gramatical grega que nós precisamos entender bem para podermos interpretar corretamente as escrituras são as condicionais gregas. Bem, existem três tipos de condicionais gregas. A que nós chamamos de primeira classe, a de segunda e a de terceira classe. Bem, dessas três classes de condicionais gregas, somente uma delas expressa uma verdadeira condição. Por exemplo, a condicional de primeira classe, ela vem com uma conjunção ei, com um verbo em qualquer tempo no indicativo, mais um verbo no indicativo, imperativo ou no subjuntivo. E esse tipo de condicional expressa uma condição tratada como verdadeira para quem fala. Então, por exemplo, nós temos em Gálatas 5,18 o seguinte versículo: Ei de pneumati, ex este, uk este, hiponomo. Ele pode ser traduzido do seguinte modo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ou não estáis sob a lei. Sendo que esse tipo de condicional expressa uma condição tratada como verdadeira para quem está falando. Então, de fato, o versículo está dizendo: vocês são guiados pelo Espírito, por isso vocês não estão debaixo da lei. Nesse caso, então, não há uma verdadeira condição, pois a primeira declaração é verdadeira e a segunda é a implicação dela. Então, o versículo poderia ser traduzido do seguinte modo: vocês são guiados pelo Espírito, logo, vocês não estão debaixo da lei. A segunda forma de condicional, ou a condicional de segunda classe, é aquela na qual nós temos uma conjunção ei, com o verbo no passado, no indicativo, mais um verbo no passado, do indicativo com a partícula an. Então, esse tipo de declaração nós encontramos, por exemplo, em João capítulo 8 e o versículo 42. Neste versículo, o texto grego traz o seguinte: Ei ho theos paté, reimon en agapeite, an eme egoga ectu theu, exalton kai reco. O versículo pode ser traduzido do seguinte modo: se Deus fosse vosso Pai, me amarias, porque eu vim de Deus e aqui estou. Mas esse tipo de condicional, ele expressa uma condição considerada irreal para quem fala. Então, de fato, o versículo pode ser traduzido do seguinte modo: se Deus fosse vosso Pai, me amarias, porque eu vim de Deus e aqui estou. Então, de fato, ele está dizendo: Deus não é o vosso Pai, porque se fosse, vocês me amariam. Na terceira classe de condições, nós temos a seguinte formação: uma conjunção é an, com o verbo no subjuntivo, mais o verbo em qualquer tempo ou modo. Aí nós temos, por exemplo, lá em João capítulo 13, versículo 8. O texto grego desse versículo traz o seguinte: Apekrite Jesus autor ean mei nipso se uk erres meros metemu. O versículo pode ser traduzido do seguinte modo: respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então, note que nesse tipo de condicional, nós temos então uma condição que é tida como normalmente ou provavelmente reais no futuro para quem fala. Então, somente aqui nós temos de fato uma condicional. Então, note que na primeira classe de condicional, nós temos uma declaração considerada verdadeira para quem fala. Já no segundo tipo de condicional, nós temos uma declaração considerada falsa para quem fala. E somente no terceiro tipo de condicional, nós temos de fato uma condição que é verdadeira. Então, compreender exatamente o tipo de condicional que está sendo usado em determinado texto é extremamente importante para que nós possamos interpretar corretamente os textos e, obviamente, a palavra de Deus. Até o nosso próximo vídeo sobre dicas de grego. Até mais! Para saber mais sobre o grego neotestamentário, você pode acessar o nosso link na bios e fazer o nosso curso Fundamentos de Grego Bíblico.